Seu nome? Bom dia, bispo. Laércio Lima. Laércio Lima. O seu? Quícia. 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 Quem vai falar? Vou começar, meu bispo. Qual foi o milagre com o tratamento? Então, bispo, no início do ano eu fui acometido com um vírus que me levou a ter uma infecção pulmonar, onde eu fiquei em coma por mais de 50 dias e aproximadamente ali 90 dias internado, onde eu tive falência múltipla de alguns órgãos meus, eu tive praticamente à beira da morte. Só para você ter uma ideia, logo depois que eu retornei do coma, tinha uma junta médica próxima de mim, quando a enfermeira perguntou de um dos médicos assim: doutor, o senhor conhece o Laércio? Ele falou: como não conhecer o Laércio? Só na minha mão ele morreu 2 vezes. Então, a coisa ficou grave mesmo. Foi muito grave. É muito grave, bispo. Foram dias assim terríveis. Terríveis. Eu nunca imaginei passar por uma situação como essa, junto com a minha família. Todos os dias a gente recebia notícias de morte. O pulmão, na verdade, assim, ele estava sendo sustentado em vida apenas pelas medicações e pelos aparelhos. O pulmão dele não funcionava, era 100% a máquina de oxigênio. Nada funcionava. A senhora era para estar viúva. Exatamente. As ligações diárias que eu recebia, a sensação que a gente ressentia com as notícias era de que a médica estava me preparando para morreu. Exatamente. Era isso todos os dias, porque não mudava, era só coisa ruim. Nós tínhamos uma corrente de oração imensa sendo feita, mas as notícias sempre ruins, sempre. Isso durou muito tempo. Quem levou água para ele? Foi quando eu me revoltei. E de tanto ouvir notícias ruins, de tanto ouvir, se Deus for da vontade de Deus, ele vai morrer. Aí eu falei com Deus. Eu procurei Deus no altar e disse: Senhor, eu preciso que o Senhor me diga se é a sua vontade que ele morra, porque não é a minha. E aí eu comecei a falar de Jesus para a médica, que ela dizia para mim as notícias ruins, e eu dizia: cuida do corpo dele, porque eu sei que Deus vai estar cuidando da vida, ele vai sair. E aí, de tanto eu falar isso, chegou uma hora que eu falei para a médica: doutora, eu sei que a ciência não se mistura com a fé, mas seja o instrumento da minha fé junto do meu marido. E, bispo, lá não podia entrar nada, CTI, não entra nada, não entra e não sai nada. Para você ter ideia, até as roupas que ele entrou no hospital, ele não tinha mais, ele ficou totalmente, voltou a ser criança lá. E aí ela disse: pede. E aí eu falei: eu posso levar uma garrafa com água? E aí ela disse: pode trazer. Aí pronto, bispo, eu comecei a levar água toda semana. Eu levava primeiro uma garrafinha pequena. Aí, como eu vi que ficou mais flexível, eu passei a levar essa que está na foto, de 1,5 litro. Inclusive eu estou tomando ali a água, bispo, pela sonda, porque assim, para esse tratamento, o hospital ele cede uma água própria para poder tomar os remédios e ser inserida, porque eu fiquei quase 90 dias sem comer e beber. Mas assim, tanto que a água vinha no meu nome, preparada pelo hospital. A partir do momento que a água entrou no CTI, as médicas, os enfermeiros, eles botavam na sonda, eles chamavam de água benta. E foi engraçado um dia, onde eu acordei assim um pouco assustado, tinha um enfermeiro passando azeite na minha boca, no meu nariz, eu acordei assustado, eu olhei para ele e falou: não fala nada que a doutora mandou eu passar isso aqui e te dar essa água benta para você. Não fala nada. E como é que você está agora? Meu bispo, estou bem, graças a Deus. Depois de toda essa luta, foi muito difícil. Eu voltei para casa bem debilitado, eu estava paralisado do corpo para baixo, do pescoço para baixo. Estou bem, estou forte, estou me recuperando, voltei a treinar, já dei até uma engordadinha, já dei uma passada do limite do peso. Perfeito. Mas graças a Deus assim. É perfeito, bispo, assim, para o que ele passou, isso aqui é só uma pontinha da história. A senhora sabe que a senhora viveu, né? Exatamente, que eu junto com a minha família, isso aqui, o prontuário dele já diz uma tudo. Parte do Isso prontuário. É uma parte do isso prontuário. É o prontuário dele. Médico, meu bispo. Isso aqui é uma parte do prontuário. Isso é só um pouquinho, um resumo dessa nossa guerra que Deus venceu para a gente.
É seu filho? É meu filho. Pesado tá aqui, né? Ele é mais forte que eu. É, segura aí. por isso que ele está no Uniforça aí, fazer Quer força. dizer que foi um milagre mesmo. Ele foi chamado de milagre. Os médicos não acreditavam. Saiu uma notícia, uma reportagem, porque assim, eu usava a minha fé de todas as formas. Assim, vivi de fé em fé, dia a dia. Quando ele saiu do coma, assim, mais de 50 dias em coma, mas assim, no período que ele estava 100% sem funcionar o pulmão dele, a médica ligou assim e disse assim, olha, continua orando porque está dando certo. A gente está vendo agora uma luzinha no fim do túnel. Bicho, assim, é muito, muito forte, porque Foi Deus. não tem explicação. As enfermeiras, técnicas de enfermagem me mandavam mensagens escondidas para dizer, olha, ninguém nunca nem viu essa fé. A médica deu uma reportagem, e na reportagem ela disse, o hospital teve momentos que a gente usou todos os recursos que o hospital tinha e ele não respondia. Mas Deus foi lá e operou o milagre e todo mundo dentro do hospital reconheceu isso, bispo. Graças a Graças Deus. a Deus. Deus abençoe. Amém. Deus foi glorificado.